Chegada das férias de julho, bares e restaurantes em destinos turísticos brasileiros esperam aumento expressivo no movimento. A expectativa é de alta de até 30% em cidades como Rio de Janeiro e a Serra Gaúcha. Mas o que está por trás dessa projeção e como o setor se prepara para atender a essa demanda? A gente conversa agora com a Carla Rocha, que é presidente da Abrazel aqui em Minas Gerais e nos ajuda a entender melhor esse cenário. Carla, boa tarde. Ei, Flávia, boa tarde a todos os ouvintes da 98. Um prazer estar aqui para falar com vocês sobre este assunto positivo. Prazer é nosso, obrigada por nos atender, Carla. Carla, o que a gente pode dizer aí dos fatores econômicos que estão projetando essa alta no consumo de bares e restaurantes no mês de julho? A gente poderia dizer que esse friozinho está ajudando um pouco? Também, mas a gente tem aí, né, as férias escolares, que conta muito, né? O pagamento de benefícios trabalhistas aí, como 13º, por exemplo, dos servidores públicos, isso também é muito importante, impacta positivamente para a gente. Mas eu falo que o turismo interno para destinos aí com relação ao inverno conta muito, né? Então, as cidades históricas, elas recebem muitos turistas nossos, principalmente quem faz evento. Nós podemos citar, por exemplo, Diamantina, que está aí com a Vesperata, e isso atrai muito positivamente esse mês de julho. Aqui em Minas, além de Diamantina, a gente tem outro evento que traga essa atração para os bares e para restaurantes. E a gente poderia falar não só de Minas, mas aqui em Belo Horizonte também, além desses motivos específicos, aí, como a Vesperata e como outros eventos. Nós temos, por exemplo, aqui agora, vamos dizer, em Conceição do Mato Dentro, nós vamos ter uma fartura. E isso acaba que potencializa não só a cidade, mas os bares também. Então, isso é extremamente positivo. Para Belo Horizonte, nós vamos ter aí agora, mês de julho, o Arraiá, né, de Belo Horizonte, que vai acontecer a partir da semana que vem, lá no Mineirinho, entre outros eventos que tem aí, que está bombando a cidade, né? Ô, Claro que Carla. nós temos os nossos desafios também, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Mas isso é muito positivo para o setor aí, principalmente agora de julho. Sem dúvida, isso que eu queria tratar com você agora. Os desafios que você diria hoje vão para além da mão de obra ou a mão de obra é realmente o calcanhar de Aquiles dos bares e restaurantes? Flávia, hoje eu cito dois problemas muito grandes aí na nossa cidade. E aí, particularmente dizendo Belo Horizonte, a questão da mobilidade urbana. Isso, inclusive, eu já levei para o prefeito agora já está aí fazendo todo um movimento para que isso consiga ser resolvido o quanto antes. Mas nós estamos falando, vamos dizer, de eventos. Então, vamos citar o Arraiá de Belo Horizonte. Ele acontece noturno, numa região da Pampulha, e a gente não tem ônibus noturno. Então, quem está ali trabalhando, quem está ali se divertindo, que precisa dessa mobilidade, como que faz? Então, esse é um dos grandes problemas de Belo Horizonte. Agora, falando sobre Minas Gerais como um todo, e eu acredito que em todo o país, né, o Brasil inteiro, a questão da mão de obra está sendo, sim, desafiadora. Ô, Carla, como que a gente pode dizer que, por exemplo, você falou aí da mobilidade urbana, que eu entendo, por exemplo, que os funcionários dos bares e restaurantes, eles têm um limite, né, para pegar o transporte público, que é um limite que a gente até colocou aqui na 98 News ontem, inclusive, que é muito cedo, né? Só que a gente tem, ao mesmo tempo, um comportamento da juventude, da geração Z, que prefere sair mais cedo e acabar voltando mais cedo para casa. Vocês já sentiram esse impacto de diferenças de geração na frequência de bares e restaurantes? Flávia, o que acontece é o seguinte: pós-pandemia, e aí nós estamos falando, vamos dizer, 4 anos, né, depois que o comércio reabriu, a cidade ela mudou o comportamento, sim. Ela teve que se readequar. Nós, enquanto donos de bares e restaurantes, né, o setor em si, ele teve que se reajustar, né? E aí agora as coisas estão voltando e eu acredito que a gente falar sobre essa nova forma que a geração Z está lidando, talvez é porque é o que tem.
né? Olha, eu não tenho mais bares e restaurantes abertos, eu tenho que aproveitar mais cedo. Mas e se a gente tiver? A gente pode citar, por exemplo, quando a gente tem eventos no próprio Mineirão, no Uhum, Mirante, nos Olhos d'Água, lá em Nova Lima. Quando acaba, sei lá, o show, às vezes, 1 hora da manhã, no Mineirão eu sei que acaba nesse horário, as pessoas querem comer, né? Querem uhum, sair e continuar. E aí não tem bar nenhum aberto, o que elas fazem? Voltam para casa. E isso acaba acontecendo também durante a semana, porque é o que hoje os bares tiveram que se adequar, não tem jeito. Talvez com essa mudança, a mobilidade urbana voltando, a cidade voltando a movimentar, porque, olha, nós somos a capital dos bares e botecos, né? Somos a cidade criativa da gastronomia. Nós temos uhum. um turismo gastronômico, assim, excepcional dentro de Belo Horizonte, dentro de Minas Gerais. Então, a gente tem que aproveitar, a gente gira a economia e o setor produtivo com isso. Né? A gente não pode perder essa nossa essência. Então, eu mesmo, quando eu pego táxi, muitos viram para mim e falam assim: Nossa, Carla, muitos clientes chegam e viram para mim e falam assim: Ah, me leva para jantar. Às vezes chegam de Confins, meia-noite e tudo. Eu não sei onde levar, porque Hum. a cidade já encerrou o expediente. Então, é a cultura que, infelizmente, pós-pandemia, está acontecendo. Agora, quem sabe isso não pode mudar? E eu acredito que vai mudar. A gente acabou, eu acho, subestimando muito o retorno da pandemia, né? Como a gente é brasileiro e brasileiro tem essa resiliência em si, parece que a gente nasce resiliente, a gente acaba ignorando muitos efeitos que o pós-pandemia e a pandemia ainda tem sobre as nossas vidas, mesmo tendo passado aí mais de 5 anos do início desse período tão difícil que todos nós passamos. Carla, o que eu quero abordar com você agora é o seguinte: a gente está no inverno e a gente sabe que o inverno chama muito aquele cardápio sazonal, até pratos típicos, menus infantis entram nessa também. Como que é o apoio da Abrazel aos bares e restaurantes que querem fazer esse desenvolvimento de um cardápio sazonal sem perder a característica do bar ou do restaurante? Bom, Flávia, a gente tem dentro do nosso site uma cartilha onde ajuda, né? E é o nosso papel também, enquanto associação, dar esse apoio para o empresário. Então, nós temos profissionais para poder fazer e ajudar essa engenharia de cardápio, né? Sem perder a essência, mas atraindo, sim, bons produtos, porque um dos grandes desafios também é o preço do insumo. Então, a gente tem que aí saber equilibrar todos os pratinhos, né? Saber atrair o cliente nessa forma aí com caldos, com canjicas. Eu vejo também que tem muita gente que faz. Porque a gente trabalha com alimentação fora do lar. Então, hoje a gente tem, por exemplo, várias lanchonetes, várias cafeterias que fornecem aí um café raiz, um café junino e que traz isso, né? Para poder atrair. E o papel da Brasel é realmente ajudar, levar palestras, profissionais competentes que ajudam nessa engenharia toda de cardápio, a questão de compra e de insumo, ter também profissionais qualificados para ajudar o empresário a fazer, por exemplo, uma correta precificação, isso é muito importante. E tudo isso a gente não só tem dentro do nosso site como cartilhas, mas também nas nossas reuniões, nos nossos grupos de WhatsApp, na troca de informação que é valiosíssima entre os próprios empresários. Então, esse é o papel da nossa entidade, esse é o papel do associativismo, é ajudar, sim, e fazer com que o setor voe. Você acha que para essa época agora, sazonal, seria uma boa para esses bares e restaurantes fazerem parceria com hotéis, com pousadas, até mesmo com influenciadores locais? Você vê esse movimento dos bares e restaurantes acontecer? Vejo e vejo muito organicamente, tá? Quando a gente fala com influenciador, por exemplo, porque muitos, Flávia, às vezes não tem uma condição para poder arcar com o custo, e eu vejo tantos influenciadores que fazem por gostar, sabe? Para poder realmente ajudar o setor. E a gente também, né? Nós temos festivais aí dentro do nosso setor
ajudar exatamente o associado, para ele poder estar na mídia, para ele poder estar ali envolvido. E a gente vê muito organicamente. Eu fico muito feliz quando eu vejo várias publis, sabe? Várias campanhas assim orgânicas de influenciadores, porque gostam e falam muito bem do setor de bares e restaurantes e querem ver, de fato, o bar ali crescer, explodir. Você vê que muitas das vezes a gente nem conhece, e quando o influenciador vai lá, ele fala, é tão bacana, é tão legal e é tão gratificante, assim, ó, dado, né? Sem precisar ter cobrança, sem precisar o cara ter ali um caixa para poder receber, porque muitos não fazem nem campanha de marketing. Então, esse apoio é muito importante, eu enxergo muito positivamente. Carla, muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado o nosso convite. Essa foi a Carla Rocha, presidente da Associação de Bares e Restaurantes daqui da seção de Minas Gerais, da Abrazel. Muito obrigada, viu, Carla? Até uma próxima. Eu que agradeço, e a Brasil está sempre à disposição. É um prazer falar com vocês.